momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, seja com a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que Ele venha despertar em você algo que venha ao encontro da sua necessidade, que é a própria pessoa, desejo, o querer do Espírito Santo dentro de você. Receba essa bênção, tome posse dela, lute por ela, se esforce, lute, e você será recompensado, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Acima de tudo, mais do que resolver os seus problemas pessoais, Deus quer encher o seu ser do Espírito dele, para que você saiba viver, saiba fazer as suas escolhas, saiba alcançar os seus objetivos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabia que quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha 99 anos? Numa das vezes que Deus apareceu para Abraão, ele tinha 99 anos. E nessa idade, a promessa de Deus ainda não havia se cumprido na vida dele. Mas Deus outra vez lhe aparece, e que privilégio, hein? Que privilégio Deus aparecer para Abraão. Ele apareceu para Abraão e disse: anda na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito. É claro que quando você anda na presença de Deus, obviamente você se torna perfeito, porque a presença de Deus, a luz dele, faz iluminar os seus caminhos, faz você andar no caminho certo, justo, correto. Faz você ser perfeito nas suas escolhas, nas suas opções. Faz você ser justo na sua vida, no seu proceder, no seu comportamento. Você não fica sujeito a imposições de ninguém, mas o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz você tomar atitudes corretas, justas, perfeitas, para que você venha a ser bem-sucedido. Aí a pergunta é: bispo, como que eu posso andar diante de Deus e ser perfeito se eu sou uma pessoa cheia de defeitos? Eu me conheço. Como é que eu posso ser perfeito
sendo tão imperfeito? É possível a gente mudar uma natureza imperfeita para uma natureza perfeita? É possível. É possível. Como? Como é possível? Pois bem, veja que Jesus disse para os seus discípulos: Deus é espírito. Deus é espírito. Ora, quando ele estava falando que Deus é espírito, ele estava também dizendo, em outras palavras, que a natureza divina é espiritual. A natureza de Deus é espiritual. Assim como também nós recebemos a natureza divina, que é a natureza espiritual, que é ser espírito, quando recebemos o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você nasce do Espírito Santo, então você se torna uma pessoa espiritual. Jesus disse isso também. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, referindo-se aos nascimentos das crianças. Mas quando ele fala quem é nascido do Espírito, quer dizer, do Espírito Santo, é espiritual, é espírito. Quer dizer, passa a ter a mesma natureza divina, passa a ser espiritual. Então, isso responde à pergunta, ou aquelas pessoas que dizem curiosamente: bispo, puxa, como é que posso, como é que eu tenho certeza que sou batizada com o Espírito Santo? Como que eu posso? Eu disse isso outro dia aqui, e vou repetir. Uma jovem perguntou a mim: bispo, como é que eu tenho a certeza de que sou batizada com o Espírito Santo? Olha, minha filha, se você é batizada com o Espírito Santo, você não tem dúvida, porque o Espírito Santo te dá a certeza. Você não precisa da minha opinião para ter a certeza. Basta que o Espírito Santo esteja em você, porque a Bíblia afirma que o Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filho de Deus, ou filhos de Deus, significa ter a natureza divina, ter o Espírito Santo. Todos os que são nascidos do Espírito Santo são filhos de Deus. Todos os que são filhos de Deus são nascidos do Espírito Santo. Mas nem todos os que se dizem filhos de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. São criaturas de Deus. Criaturas, mas não filhos. Não filhas. Por quê? Porque para a pessoa ser nascida para que a pessoa possa ser nascida de Deus, ela tem que, ou melhor, para que a pessoa possa ser filha de Deus, ela tem que nascer de Deus. É ou não é? Claro. Para você ser nascida de mim, para você ser minha filha, meu filho, você tem que ter nascido de mim. Ou não é? Ou não é verdade? Para que você seja mãe, você tem que gerar um filho. Para que você seja pai, você tem que gerar um filho. Do contrário, não é. Assim também é Deus. Deus é espírito. E quando ele dá a luz a filhos, os filhos de Deus são espíritos também. Ou seja, são espirituais. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela é espírito. Quando ela é espírito, ela tem a capacidade de andar na presença de Deus e ser perfeita. Mas como ser perfeita? Se a nossa natureza é humana. É verdade, a nossa natureza é carnal, a nossa natureza é humana, mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, a natureza dela se torna espiritual.
Então ela passa a ser justa. Ser espiritual significa ser uma pessoa que anda pela razão, pelo intelecto, pela inteligência. Ela não é uma pessoa emocional ou emotiva. Ela não é uma pessoa que vive na base da lei do coração. Não, ela vive na base da lei do espírito. Ela vive na razão, ela pensa, ela pesa, ela avalia, ela verifica, confere as coisas espirituais. Ela discerne as coisas espirituais das coisas carnais, porque ela é espiritual, porque ela nasceu do espírito. Deus é espírito. Deus é pura razão, é pura sabedoria, pura inteligência. E por conta de ser assim, então todas as ações de Deus são perfeitas. Ele não faz nada defeituoso. Ele não faz nada errado. Ele é perfeitamente justo. Por quê? Porque ele é espírito. Porque ele faz de acordo com a sua excelsa sabedoria. E ele, obviamente, quando gera filhos, ele gera filhos espirituais. Filhos que não andam segundo as emoções, segundo o coração, mas andam de acordo com a razão, com a inteligência, com o espírito. Você verifica, por exemplo, que todas as pessoas, falando uma linguagem mais vulgar, né? Você vê que esse mundo, as pessoas elas dizem, eu sou filha de Deus, mas creio no Buda, creio no Maomé, creio no fulano, no Beltrano, no Cicrano, enfim. Você sabe que as pessoas creem em tudo, é ou não é? Vivem com a imagem disso, daquilo e daquilo outro. Mas Deus disse, eu sou espírito. Jesus disse, Deus é espírito. Deus é espírito, não é imagem. Deus não tem a imagem de mãe, de mulher, de vovó, de criança. Não. Deus não tem imagem de homens, de seres humanos, nem de mulher, nem de homem. Deus é espírito. É espírito. Espírito você não vê, não apalpa, não toca. Espírito é como o vento, não é? Espírito é como o vento. Você não vê. Você não o vê. Não o vê. Essa é a realidade. Às vezes, você sente, pode sentir o vento. Mas o Espírito de Deus, é algo racional, inteligente, em que você apoia a sua vida e toma decisões certas, faz opções certas. E se por acaso você fez uma opção errada, ainda assim aquela opção errada vai dar certo lá na frente. Por quê? Porque você é espírito e a decisão que você toma é certa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é espírito e você tem que ser espírito. Para que você possa ser espírito também, você tem que nascer do Espírito de Deus. Por exemplo, esse jejum de Daniel que nós estamos fazendo é justamente para isso, para que as pessoas venham ter uma experiência pessoal com Deus. Elas venham ser transformadas. Lembra? Jesus com uma palavra, olha só, Jesus com uma palavra transformou água que veio do poço em vinho, o melhor vinho do mundo. Ora, assim também, uma palavra, a palavra você sabe, a palavra é racional, é inteligente, é sabedoria. Com uma palavra, o Espírito Santo faz transformar a sua vida de um poço de tristeza,
um poço de agonia, um poço vazio, num vinho, numa vida transformada, de alegria, de gozo, de prazer, de glória. Por quê? Porque a palavra de Deus é compreendida, percebida, assimilada, discernida, quando a pessoa é espiritual. Você lembra que Jesus falava, e os judeus, os sábios, os religiosos, os escribas e os fariseus, que eram intelectuais, não entendiam a linguagem de Jesus porque eles eram carnais, apesar de serem religiosos. Então, minha amiga, você que está me ouvindo nesse momento, você, meu amigo, que eu sei que você está esperando terminar minha mensagem aqui para ir almoçar, mas aguarda um pouquinho só mais um pouquinho, só mais um bocadinho. Então, veja só, quando você é espiritual, quando você recebe o Espírito Santo, você tem discernimento espiritual, você entende a linguagem de Deus. Quando você é carnal, você entende a linguagem carnal. Mas quando você é espiritual, você entende a linguagem espiritual. Por exemplo, eu quero dizer para você, meu exemplo, se eu fosse conviver com os viciados, os adictos, com aquelas pessoas que vivem nos vícios, né? A linguagem dos viciados é tudo diferente, não é? Por exemplo, outro dia eu ouvi a pessoa falar assim, ele é nóia. Nóia? O que é nóia? Eu não entendi nóia. Por quê? Porque é a linguagem carnal, a linguagem desse mundo. É uma linguagem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E nóia não é a palavra portuguesa, inglesa, não é uma palavra, é uma palavra, entendeu? Portuguesa. É uma palavra nova. Mas eu não entendia. Por quê? Porque é uma palavra do mundo do tóxico. A pessoa está nóia, sei lá. Ora, da mesma forma, essa pessoa que é nóia, quando ouve a minha mensagem, ela não entende quase nada, praticamente nada, porque eu falo das coisas espirituais, das coisas celestiais. Então, como é que vai mudar essa situação? Você deixar de ser uma pessoa carnal, uma pessoa mundana, para ser uma pessoa espiritual, para ser espírito. Só com a experiência pessoal sua com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo derramado, foi prometido, Jesus prometeu. Agora, é claro que você tem que pagar o preço. Se você quer receber o Espírito de Deus para guiá-lo à vida, à plenitude da vida, você tem que pagar o preço. Por isso nós estamos aí com o jejum de Daniel, sacrifício violento, né? Nós sacrificamos a nossa carne, nós sacrificamos as paixões do coração, nós sacrificamos os sentimentos do coração para ficar só na razão, na palavra, no intelecto, na sabedoria, nos pensamentos de Deus. E aí, minha amiga, meu amigo, arrebenta. Graças a Deus. Pois bem, agora eu vou fazer a oração. Nós vamos orar, nos preparar para a oração. Você quer entrar na presença de Deus? Procure um lugar aí reservado, se for possível. Talvez um banheiro. Fecha o banheiro, ninguém vai... Enfim, você vai se isolar de tudo e de todos para entrar na presença de Deus. Para você chegar à plenitude da presença de Deus. Já chegou lá? Então vamos esperar um pouquinho para você chegar até o lugar onde você quer. Em seguida nós vamos entrar em oração.
agora que você achou o lugarzinho, seu cantinho, para estar sozinha, sozinho com Deus, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Espírito e verdade, Deus e Pai e amigo de Abraão, de Isaque e de Israel, em o nome do teu glorioso Filho, Jesus, nós entramos na tua presença neste momento. Aliás, diga-se de passagem, a tua presença vem até nós, porque somos humanos e sujeitos aos nossos limites. Nós não podemos caminhar até o céu agora, mas o Senhor, que é Espírito, pode caminhar até nós, do céu até aqui, e encher este lugar onde essa criatura está. Ah, meu Pai, porque Tu és Espírito grandioso, todo-poderoso, Tu estás comigo aqui e ao mesmo tempo com essa criatura aí, neste banheiro talvez até sujo, fedorento, talvez nesse escritório, talvez dentro do ônibus, numa condução qualquer, mas com um foninho no ouvido, essa criatura está ligada contigo, juntamente comigo. E assim, meu Pai, através da fé, nós podemos chegar diante da Tua presença. Aleluia. Ó poderoso de Israel, eu te agradeço por esse privilégio, porque neste exato momento, neste exato instante, há pessoas totalmente entregues, totalmente rendidas, em busca da Tua promessa. Nós sabemos que não merecemos nada, meu Pai, mas quando o Senhor prometeu, o Senhor automaticamente se endividou. Porque nós estamos aqui para cobrar aquilo que o Senhor prometeu e que está em dívida para com aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Ó, vem, meu Pai querido, ao encontro de cada criatura. Venha agora tocar, livrar, libertar, curar, transformar, enfim, fazer a Tua obra, envolver essa criatura, abraçá-la, para que ela venha, ó poderoso de Abraão, para que ela venha ser transformada de água em vinho. Ó meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, minha amiga e meu amigo, agora é a sua vez. Fale com Deus aí onde você está, porque eu posso falar e dizer para Ele o que eu estou pensando, mas eu não posso falar o que você está pensando, o que você quer falar. Então, seja livre para falar nesta suavidade, neste momento tão sublime.
Fale com Ele aí onde você está, de forma livre, espontânea, liberal, porque Ele ouve tanto você quanto a mim. Graças a Deus. Volta para mim. Graças a Deus. Agora que eu falei, eu orei por você, você orou por si, não é verdade? Você pediu o Espírito Santo. Então, neste momento, vamos deixar o Espírito Santo falar, penetrar em você. O Espírito Santo é o sopro, é o fôlego de Jesus, Ele que sopra. Então receba o fôlego de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. E conforme você vai recebendo, conforme você recebe, então adore-o, louve a Ele. Faça a sua oferta de lábios. Glorifique-o aí onde você está. Faça desse lugarzinho seu um pedacinho do altar. E rasgue a sua alma em louvores ao Todo-Poderoso, ao Criador. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos, porque não há empecilhos para o Senhor, uma cadeia, um sistema prisional ou qualquer obstáculo é impossível impedi-lo de chegar onde quer que essa criatura esteja. Seja no ônibus, seja no metrô, seja no automóvel, andando de bicicleta, em cima de uma moto, não importa. Onde quer que alguém se ligue contigo, imediatamente o Senhor vem ao encontro dela. Ah, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você está. Receba o Espírito do Deus Altíssimo, ainda que você não entenda muito. Receba o Espírito Santo, porque é a promessa de Deus para você agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesia
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, graças a Deus. Você que recebeu o Espírito Santo, parabéns. Você que não recebeu ainda, mantenha-se na fé, perseverança, vá em frente, porque Deus permite que nós vivenciemos problemas para ver até onde vai a nossa perseverança. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e tiveram suas vidas transformadas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Michel, eu tenho 32 anos. Minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida vazia, uma vida amarga, onde eu dependia de pessoas, de algo, para poder estar preenchendo meu vazio. Era uma pessoa estúpida, ignorante, mal educada, tratava meus familiares mal. Meu fundo de poço foi quando eu descobri uma traição da minha noiva. E foi onde tudo acabou para mim, onde eu comecei a alimentar um ódio dentro de mim, um rancor, desejo até mesmo de tirar a própria vida dela. Então, depois que eu descobri isso, foi quando a minha vida ela foi por água abaixo. Eu me sentia um lixo por dentro, eu comecei a não me valorizar mais, comecei a sentir, me distanciar das pessoas, dos meus familiares, descontando o que eles não tinham culpa. Eu comecei a descontar neles tudo o que ela havia feito para mim. E eu fui alimentando, e isso foi me corroendo por dentro, e eu fui me tornando uma pessoa fria, uma pessoa mal educada, pessoa que maltratava as pessoas sem motivo, pessoa estourada. Eu não tinha um autocontrole. Depois que eu passei por esse fato da traição, foi aonde eu despertei, foi aonde eu caí em si, que realmente eu teria que buscar a presença de Deus. E frequentando as reuniões de quarta-feira e aos domingos, eu percebi a importância de receber o Espírito Santo. E na busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. E nesse jejum de Daniel, eu me entreguei, de fato e de verdade. Eu me lancei, eu abri mão de tudo, de todas as coisas. Eu abri mão de internet, de redes sociais, de passeio, de amigos, de companhias, tudo aquilo que não me acrescentava na minha vida espiritual, principalmente dos meus familiares, porque eu sabia que eu tinha que estar conectado com as coisas que ligavam, que me aproximavam mais de Deus. Então eu tive que abrir mão de tudo isso. Eu passei a ler mais a Bíblia, eu marcava as passagens que se referia ao Espírito Santo, ao que significava o Espírito Santo, e comecei a meditar muito nessas passagens. Eu comecei a fazer jejum. Todos os jejuns que eu fazia era direcionada à vida espiritual, que era a busca do Espírito Santo. Eu comecei a orar pelas madrugadas, eu me derramei diante de Deus. Foi onde eu recebi o Espírito Santo. Foi algo inesquecível, algo que jamais eu vou esquecer. Eu posso dizer com toda certeza que foram os 21 dias melhores de minha vida, porque eu senti uma paz interior, um valor, uma convicção, uma certeza que nunca eu tive sozinho. Deus sempre esteve comigo. E aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, tudo aquilo sumiu, e o Espírito Santo preencheu todo o meu vazio. Hoje eu tenho um autocontrole, tenho uma mansidão. Hoje eu penso antes de falar, hoje eu trato as pessoas melhores. Antes de receber o Espírito Santo, eu tratava as pessoas de fora bem e as de dentro de casa mal. Hoje não, hoje eu dou atenção para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. Então hoje houve essa mudança que todos veem. E hoje a diferença é o quê? Que eu passo pelas mesmas lutas, só que a diferença é que eu não passo sozinho, eu passo com o Espírito Santo, que é o que me sustenta, que é o que me dá a certeza de que eu vou vencer tudo. E hoje nada mais pode me parar. Hoje pode vir luta, pode vir desemprego, porque hoje eu não dependo de nada. Hoje eu não dependo de vida sentimental para ser feliz. Hoje eu não dependo de emprego, de amigo, até mesmo de familiares eu não dependo hoje. Hoje minha felicidade ela só depende do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Susan, eu tenho 33 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa cheia de mágoas, ressentimentos, né? Devido a alguns problemas que eu sofri
na minha adolescência. O meu pai arrumou uma outra pessoa, deixou a minha mãe sem estrutura, minha mãe não trabalhava, eu era a filha mais velha de casa e aquilo marcou muito a gente. Isso me deixou muito revoltada porque eu não aceitava essa situação e aí eu tentei matar a pessoa no qual ele tinha arrumado. Eu fui até a casa dela e cheguei lá, encontrei com meu pai, né, na casa da amante. E aí eu tinha muito ódio, muito ódio. E aí eu achava assim, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com ela, porque eu achava que eles eram culpados daquele sofrimento que a minha família passava, as dificuldades. Aí ver meus irmãos, eu falava, meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanto vazio? Eu não via perspectiva de vida para mim, de futuro. Eu achava assim, não, tem essa vida de sofrimento e eu não quero essa vida de sofrimento. Falei, eu não aceito. E foi quando eu tentei o suicídio, porque eu falei, não, para mim não tem jeito e eu não aceito ser infeliz. Eu vou dar cabo da minha vida porque eu não quero mais ser infeliz. Uma vizinha, vendo todo esse sofrimento, né, da minha vida, da vida da minha família, me convidou para ir até a igreja. E foi assim que eu cheguei, como a última porta, aqui é a minha última saída. E foi participando das reuniões de quarta-feira e domingo, que eu ouvia o homem de Deus falar sobre a importância de se ter o Espírito Santo. E eu via assim como uma oportunidade, porque ali com aquelas palavras que ele, né, dizia pra gente, eu falava assim, se funcionou para ele, vai funcionar para mim também. E eu falei, eu quero esse Espírito Santo, porque se ele está me dizendo que esse Espírito Santo vai me ajudar, vai me dar forças para mim vencer os meus problemas, para mim sair dessa situação, eu preciso muito desse Espírito Santo. E nesta busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, eu me lancei por completo. Eu abri mão de muitas coisas que eu gostava. Eu abri mão de ir a festas, porque eu falei, se tem que fazer, se é para eu me santificar para receber o Espírito Santo, eu vou me entregar 100%. Então eu abri mão de festas, eu abri mão de redes sociais, eu abri mão de bate-papos, de salas de bate-papos com amigos, eu abri mão e eu me guardei, né? Eu fazia leitura de livros, eu procurava ler livros que pudessem ajudar eu entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Eu meditava na Bíblia para eu poder aprender mais sobre o Espírito Santo. E eu fui investindo tudo que eu via que contribuía para o meu crescimento, como filmes também, que era voltado para as coisas que iriam me ajudar a entender mais sobre o Espírito Santo, eu também assistia. E eu fui me entregando nesses 21 dias totalmente. E foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele momento, para mim, foi o maior presente da minha vida, porque houve dentro do meu ser a paz que eu tanto procurava. Foi quando eu falei, eu tenho forças agora para viver, veio a certeza no meu ser de que Deus era comigo. Eu poderia passar por todos os tipos de problemas, mas dentro de mim havia uma força tão grande, todo o ressentimento que havia em mim saiu, eu fui limpa e transformada. E hoje eu sou uma Susan que, assim, posso passar por problemas como qualquer uma outra pessoa, mas a diferença, porque hoje mesmo eu tendo um problema, eu tenho forças para vencer, o Espírito Santo me dá forças para vencer, me deixa pronta para todas as lutas que a gente tem no nosso dia a dia. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Olá, Bispo. Meu nome é Maria. Gostaria de agradecer ao Senhor pelo livro O Espírito Santo. Eu era muito nervosa, brigava muito com meu marido, com meus filhos. Teve um momento que eu cheguei a agredir meu marido e ele veio com uma faca para cima de mim.
Foi aí que eu percebi que precisava de ajuda. Cheguei na igreja nessa situação. Foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, em uma reunião de quarta-feira. Adquiri o livro O Espírito Santo. Comecei a ler e entender como é importante ter o batismo com o Espírito Santo. E lendo o livro, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas sobre o batismo e hoje sou batizada com o Espírito Santo, sou uma nova criatura, não sou mais nervosa, tenho paz na minha casa, tudo se transformou. Eu quero agradecer ao Senhor pelo livro O Espírito Santo. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você viu, você tem ouvido aqui através dessa programação diariamente a função, o trabalho, a obra gloriosa do Espírito Santo na vida da gente. Se existe alguma coisa, por exemplo, que eu gostaria de deixar para os meus filhos, por exemplo, se Deus falasse assim, o que você quer deixar para os seus filhos quando morrer? O que você quer deixar? Casas, dinheiro, bens, patrimônio? O que você quer deixar? Eu diria, Senhor, eu quero deixar o que o Senhor deixou para mim, que é o Espírito Santo. Então, se eles tiverem o Espírito Santo, eles não precisam nada que é meu, nada. Eles não precisam de ninguém, eles podem caminhar sozinhos. Pois é, então o Espírito Santo é isso. É isso e muito mais, é muito infinitamente mais que a gente nem tem condições de falar. Então receba o Espírito Santo, minha amiga, e a sua vida nunca mais vai ficar dependendo de marido, de mulher, de filhos, de pai, de mãe, do amor dos outros. Nunca mais você vai precisar ficar implorando, pedindo misericórdia, compaixão para alguém te amar, te dar atenção, porque você terá a atenção do próprio Altíssimo. É muito grande isso. Então, amanhã estaremos falando mais a esse respeito, neste horário, nesta emissora, tá bem? Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale
fé.